Nessa terça-feira, o Grêmio vai até o Chile enfrentar o Huachipato num jogo extremamente importante pela quinta rodada para o Grêmio e última rodada para o Huachipato da Libertadores da América. O Grêmio pode voltar classificado de lá, porque em caso de vitória o Grêmio ultrapassa o Huachipato, que já não teria mais jogo por fazer, e ainda tem um jogo contra o Estudiantes em casa, então o Grêmio já voltaria pelo menos com uma vaga assegurada para as oitavas de final, não sabendo ainda se seria uma vaga de primeira ou segunda colocação, dependendo do último jogo. Mas, caso o Grêmio perca esse jogo, o Grêmio estará eliminado da Libertadores, porque ele vai permanecer com 6 pontos, o Huachipato chegaria a 11 e, faltando apenas um jogo por fazer contra os Estudiantes, o Grêmio não conseguiria alcançar nem mesmo o The Strongest com 10, chegaria no máximo a 9 e não iria se classificar. Então é um jogo extremamente importante. Um empate para o Grêmio não é de todo mal. A gente vai falar sobre isso, mas de preferência, se o Grêmio puder voltar com uma vitória, seria excelente. O problema é que o Grêmio venceu o The Strongest em casa, porque o The Strongest é um time muito acessível, mas ele não convenceu, na minha humilde opinião, e depois perdeu para o Bragantino por 2-0. Então o Grêmio ainda é um time que não tem passado tanta confiança e já perdeu para o Huachipato em casa. Então tem que tomar muito cuidado nesse jogo. Noite de Libertadores são sempre noites muito complicadas, né? O Internacional, que já não tem chance de classificação na primeira colocação da Sul-Americana, vai tentar buscar uma vaga nos playoffs pela segunda vaga. O Inter tem 2 jogos por fazer, um deles contra o Tamoiapo, agora, fora de casa, e depois contra o Delfim, em casa. Muito provavelmente, se não arrumar uma maneira de se complicar, o Inter deve passar na segunda colocação, e aí vai ter que fazer um playoff com quem desce da Libertadores na terceira colocação. Seguimos também com os amistosos pré-Euro, de equipes que vão disputar a Euro, e a gente já pode colher algumas informações. Tem aqui o jogo da Suíça com a Estônia, Portugal com a Finlândia, Áustria e Sérvia, e Itália e Turquia são jogos que eu vou me focar e a gente vai comentar sobre eles nesse planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações e estar sempre aqui comigo. Vai ser um prazer e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 4 de junho. Vamos começar com os amistosos internacionais de seleções que vão estar presentes, a maioria delas, na Euro 2024. Vamos começar com Eslovênia e Armênia. Eslovênia favorita para o mercado com uma cotação próxima de 1,35. Primeiro, como eu gosto de observar, sou bastante curioso em relação a isso, como foi o desempenho da Eslovênia nas eliminatórias. A Eslovênia que vai estar no grupo. Deixa eu ver onde é que a Eslovênia foi colocada aqui. A Eslovênia vai ficar no grupo com Inglaterra, Dinamarca e Sérvia. Isso quer dizer que a Eslovênia vai voltar a enfrentar a Dinamarca nas eliminatórias. A Eslovênia enfrentou a Dinamarca 2 vezes, num grupo com Dinamarca, Finlândia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. A Eslovênia teve a mesma pontuação da Dinamarca e terminou com um saldo de gols melhor, ok? Então, provavelmente aqui o desempate foi no confronto direto, né? Provavelmente, mas foi uma campanha muito boa da Eslovênia. A Armênia, que não vai estar na Euro, a Armênia ficou no grupo... Onde é que está a Armênia? A Armênia ficou aqui em cima no grupo D. Turquia, Croácia, País de Gales e Letônia. A Armênia teve apenas 2 vitórias, um saldo de -2 e passou longe de se classificar. Utilizando o PDF de apoio, a Eslovênia teve um aproveitamento muito bom dentro de casa, venceu 4 e empatou apenas 1 nas eliminatórias, saiu na frente em todos os jogos, todos. Isso mostra uma iniciativa muito grande e ficou 40% dessas partidas sem sofrer gol. A Armênia venceu apenas 1 partida fora de casa naquele grupo e não teve tanta iniciativa. Somado a isso, a Armênia não tem tanto interesse nesse jogo porque não é uma preparação de fato para a Euro. O time da Eslovênia tem um aproveitamento de uma finalização a menos para poder marcar um gol, tem um primeiro tempo mais sólido ofensivamente e um segundo tempo também um pouco melhor em relação à parte ofensiva. No segundo tempo, o nível de gols marcados e sofridos não é tão distante. No primeiro tempo, a Eslovênia conseguiu marcar um pouco mais de gol, mas o que eu percebi é que a Eslovênia não é um time goleador. Pelo menos não tem sido, né, um time tão goleador, a não ser que a Armênia se comporte de uma maneira bem desorganizada. 60% dos jogos da Eslovênia tivemos o over 2,5 e apenas 25% dos jogos da Armênia o over 2,5. Isso não significa que a gente não possa ter um jogo over,
mas de novo vai depender do comportamento da Armênia. A Eslovênia tem um comportamento mais agressivo no meio do primeiro tempo e no início do segundo em relação a gols marcados, e foi uma equipe que sofreu pouquíssimos gols. Já o time da Armênia marca com mais frequência no meio do primeiro e no meio do segundo e sofre com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo. Não são equipes com predominâncias de propor jogo. Olha que curiosidade, né? A Eslovênia saiu na frente em todos os jogos, mas não propôs tanto o jogo assim. Temos um número de escanteios bem baixo e pelo número de escanteios a gente consegue perceber se é uma equipe que fica rondando a área ou não. O time da Armênia é muito mais faltoso do que a Eslovênia. Então a gente pode ter um jogo aqui para 3 cartões amarelos, dependendo do cenário. O principal jogador da Eslovênia é o Benjamin Sesko, atacante do RB Leipzig, por enquanto, né? Não sei se vai receber alguma proposta, é o principal jogador, deve provavelmente estar na lista de convocados. E aqui na Armênia eu vou evitar tentar pronunciar o nome, mas vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Se você é um trader, acredito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo perfil da Eslovênia. Eu não consegui perceber ali por meio de estatísticas se a Eslovênia é uma equipe de proposição de jogo, tá? Muito provavelmente a Armênia vem para esse jogo um pouco mais desmotivada, não vai participar da Euro, mas também não tem nada a perder, né? Então a minha curiosidade aqui para saber se eu tenho uma interpretação de trabalhar a favor da Eslovênia ou não é justamente o comportamento da Eslovênia. Se a Eslovênia vem para se apresentar de uma maneira propositiva, para ter a bola, empurrar a Armênia para trás e controlar a partida, excelente. Deu para perceber nas eliminatórias que tem uma seleção muito superior à Armênia e provavelmente pode tomar conta do jogo aqui. Agora, se for uma Eslovênia que queira fazer um jogo de reação, que não queira propor o jogo como ela fez em alguns aspectos, aí não tem por que eu me posicionar a favor da Eslovênia. Simplesmente vou ficar de fora e não vou inventar moda, vou deixar esse jogo passar, tá bom? Em relação a Panther, se você quiser trabalhar a favor da Eslovênia, acho essa cotação um pouco baixa, poderia ser um pouco mais elevada, tá? A Armênia não é uma equipe que sofre tantos gols ou não sofreu tantos gols assim na eliminatória, então eu tomaria um pouco de cuidado. A Armênia na eliminatória sofreu 11 gols em 8 jogos. Uma média baixa até, sinceramente. Então, se existe a capacidade da Armênia segurar a Eslovênia, existe, obviamente, a capacidade dessa cotação da Eslovênia subir. Se você quiser trabalhar alguma coisa a favor, por sua conta e risco, não estou te indicando, como a cotação mais elevada pode ser mais interessante. Não estou vendo um jogo para over, a não ser que o comportamento da Armênia seja mais agressivo, mais kamikaze, tá bom? Depois do primeiro gol, obviamente. Vamos falar de Suíça e Estônia, que a gente tem um favoritismo claríssimo, né? Vamos ver como é que foi o desempenho da Suíça nas eliminatórias. A Suíça ficou no grupo I, que tinha 6 participantes: Romênia, Israel, Bielorrússia, Kosovo e Andorra. A Suíça teve a segunda melhor campanha, com uma derrota apenas. A Romênia surpreendeu nesse grupo, né? E um saldo de gols de 11, assim como a Romênia também teve um saldo de gols de 11. A Suíça, ela foi até o final. Acho que a última rodada ela já estava praticamente classificada, mas a Suíça ela foi até o final, quase que disputando uma vaga com o Israel. Daí, nesse jogo aqui, se eu não me engano, com o Kosovo, que ficou 1-1, como o Israel perdeu para a Romênia, ela acabou já entrando na última rodada praticamente classificada, né? Então, eu acho que foi um final de eliminatória mais fraco assim da Suíça, mas não é uma equipe frágil de maneira nenhuma. A Estônia ficou lá em cima, aqui ó, a Estônia ficou no grupo F. Bélgica, Áustria, Azerbaijão e Suécia. A Estônia somou apenas 1 ponto em 8 jogos, tomou 22 gols em 8 jogos. Então é uma seleção bem acessível. Eu acho que a gente não precisa de uma análise tão profunda aqui, né? Vou ficar de olho para trabalhar a favor da Suíça. A gente pode até dar uma olhada aqui no PDF de apoio. A Suíça saiu na frente também em 100% das partidas que fez em casa, tem um aproveitamento muito bom, cria bastante chance, né, o XG médio, né, as grandes chances criadas no jogo são bem altas. É uma equipe que não tem uma defesa tão vazada no primeiro tempo, mas também não tem um ataque assim tão potente, não é uma equipe que marca tantos gols. Eu acho que não preciso inventar muita moda. Se você quiser trabalhar alguma coisa num punching, eu acredito que uma precificação de uma vitória da Suíça por 2 gols de diferença pode ser interessante, mas lembrando que o jogo tende a abrir somente se a Suíça, obviamente, abrir o placar, né? Eu não vejo a Estônia se comportando de uma maneira aqui agressiva. Eu acho que ela tende a sofrer um gol e talvez ficar ainda retraída, então depende muito da fome da Suíça para você ver uma goleada, mas pelo menos um menos 1,25 ou menos 1,5 para a Suíça vencer esse jogo por 2 gols de diferença pode ser interessante para você que é um Panther, tá? Romênia e Bulgária. Bom, eu não acompanhei tanto a Romênia na fase de grupos das eliminatórias, mas a gente consegue olhar aqui que a Romênia surpreendeu a equipe da Suíça.
né, que a gente acabou de comentar. A Romênia ficou com 6 vitórias em 10 jogos, uma equipe que sofreu apenas 5 gols e marcou 16, num grupo relativamente chato, né, com Israel, Kosovo também, que é muito chato, e a própria Suíça. Então a Romênia fez uma boa campanha. A Bulgária, que é adversária da Romênia, ficou na última colocação do grupo G com Hungria, Sérvia, Montenegro e Lituânia e não venceu nenhum jogo. Não foi uma equipe que sofreu tantos gols também, tá? Sofreu menos ali do que outras seleções melhores até. Então, sinceramente, eu acredito que também é uma equipe que tem capacidade de se defender. Deve vir para se defender contra a Romênia. Utilizando o PDF de apoio rapidinho, a Romênia venceu 4 dos 5 jogos que disputou e saiu na frente também em 100% dos jogos. Olha que curioso, né? Eslovênia, Suíça e Romênia com muita iniciativa nas suas eliminatórias. A Bulgária não saiu na frente em nenhum momento, né, nas eliminatórias. Até chegou a empatar, né, buscou recuperação 2 vezes, mas é uma equipe bem frágil. O aproveitamento do time da Romênia é praticamente 2 vezes melhor em relação a finalizações para marcar um gol do que o time da Bulgária. A Romênia tem um primeiro tempo melhor, um segundo tempo melhor e praticamente todos os critérios são melhores aqui em relação ao adversário, porém a Romênia é muito mais faltosa do que o adversário. Curiosidade, né? O favorito agora é mais faltoso. Os principais jogadores aqui da Romênia, que eu não vou ousar falar o nome, provavelmente eu vou falar errado, tá? Mas eu venho para esse jogo. Aqui a gente já tem uma cotação um pouco maior da Romênia, então talvez até um lei a pior equipe em campo na Bulgária pode ser interessante. Lembrando que a Romênia, deixa eu ver o grupo, a Romênia está no grupo da Bélgica na Euro, tá? Eslováquia, Ucrânia, Romênia e Bélgica, grupo difícil, o grupo E da Euro. Também imagino uma possível vitória da Romênia por aqui. Portugal e Finlândia é um jogo que eu quero fazer, cotação muito parecida com Suíça e Estônia. Portugal, na minha humilde opinião, é uma das seleções favoritas para levar essa Euro. Gosto muito da seleção de Portugal, muito mesmo, tá? É uma equipe que se adaptou sem o Ronaldo em determinadas situações, se não puder contar com ele, até se torna uma equipe bem mais veloz e letal, na minha humilde opinião. É uma seleção muito forte. Portugal fez uma eliminatória da Euro aqui, lá embaixo, né? No grupo J, também eram 6 participantes. Portugal venceu todos os jogos, mas tirando ali a Eslováquia e Luxemburgo, que fez até uma boa campanha, Portugal teve adversários bem mais acessíveis. Não é à toa que o saldo de gols de Portugal foi de 34. Portugal tomou apenas 2 gols, né? E a Finlândia passou na terceira colocação aqui, com um saldo positivo de 8 gols, no grupo com Eslovênia, Dinamarca, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. Já tinha comentado desse grupo quando a gente falou lá no início da Eslovênia. Não é uma Finlândia tão boa como foi na temporada passada, acho eu. A Finlândia era melhor defensivamente, né? O Teemu Pukki, na liderança do ataque da equipe, sempre se destacou muito bem, mas não é uma Finlândia agora defensivamente assim tão espetacular como já foi. Portugal saiu na frente também em 100% dos jogos, venceu 100%, obviamente, né? Um ataque muito forte, mas o grupo de Portugal era mais acessível. Portugal faz um primeiro tempo muito digno, muito sólido, né? Eu acredito... Portugal também é muito bom na bola aérea, né? Também enfrentando equipes recuadas. Como eu falo para vocês, é bola aérea, chuveirinho ou finalização de fora da área. Portugal vai distribuindo muito bem os seus gols, ó. Os 2 gols sofridos foram no finais dos jogos, mas Portugal detém praticamente 100% da posse de bola, né? Modo de falar, obviamente. Mas é uma equipe que propõe muito bem o jogo. Tá aqui o Cristiano Ronaldo com 10 gols nas eliminatórias. Bruno Fernandes com destaque para maior assistências. E aí a gente tem Cancelo, Bernardo Silva, Félix, Ramos, Gonçalo Ramos, também como o Diogo Jota, também como bons destaques por aqui. Do lado da Finlândia, a gente tem o Teemu Pukki ainda como um dos destaques, né? Agora mais assistente do que propriamente goleador. É um jogador muito importante. O cenário desse jogo é Portugal propondo o jogo o tempo todo, a Finlândia tentando buscar um contra-ataque, uma bola aérea, mas água mole, pedra dura, vai batendo até que fura. Provavelmente Portugal tende a ficar assim até conseguir o seu primeiro gol. Eu venho para tentar buscar esse back favorito, a seleção de Portugal. Irlanda e Hungria é o primeiro jogo parelho dessas eliminatórias, e aí sempre gosto de falar sobre essa questão da leitura de jogo, né? A Hungria ficou num grupo com a Sérvia, né? Aqui em cima, né? Aqui, ó. Hungria, Sérvia, Montenegro e Lituânia. E a Bulgária também lá embaixo, que a gente já tinha comentado hoje. A Hungria foi líder do grupo, não perdeu nenhum jogo, ou seja, defensivamente é uma equipe mais sólida e vai enfrentar a Irlanda. Cadê a Irlanda? Cadê a Irlanda? A Irlanda ficou aqui em cima no grupo B, que também foi uma equipe sólida. Por mais que tenha ficado num grupo com Holanda, França e Grécia, que são adversários de níveis ofensivos melhores, não tomou tanto gol. Tomou 10 gols em 8 jogos. Então me parece um jogo com uma tendência bem under, tá?
A não ser que algo muito diferente aconteça. O 3,5 já tá, o under 3,5 tá 1,20, o 2,5 aqui a 1,60. Eu acho que é um jogo bem mais truncado, bem mais amarrado. Não quero te influenciar para nenhum dos dois lados aqui. Acho que é um jogo bem mais amarrado. Áustria e Sérvia coloca frente a frente um bom ataque contra uma péssima defesa. Eu sinceramente critico a defesa da Sérvia há algum tempo já. Eu gosto de brincar que a Sérvia tem excelentes nomes ofensivos, mas na hora de defender, todo mundo tem cintura dura ali para fazer mudança de direção e fica bem complexo, né? A Sérvia passou na segunda colocação, mas tomou 9 gols num grupo que tinha Montenegro, Lituânia e Bulgária. Podia ter sido bem melhor, né? Então é uma Sérvia que tem que corrigir essa situação defensiva, mas poderio ofensivo é uma equipe que tem de sobra, né? Se a gente pegar o Zic da vida, Milinkovic, Savic, Mitrovic, Dusan Vlahovic, Dusan Tadic, se for para falar todo mundo, né? A gente vai ficar o tempo todo aqui falando dos bons jogadores da Sérvia ofensivos. Então é uma equipe que tem que se defender, na minha opinião, um pouco melhor. A Áustria teve um aproveitamento em casa muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no grupo da Áustria. A Áustria ficou na segunda colocação com Bélgica, Suécia, Azerbaijão e Estônia. Ficou bem longe, quase na primeira colocação, teve apenas uma derrota. Ofensivamente um time muito forte, defensivamente também muito forte. E já a equipe da Sérvia, como eu falei, poderia ter sido um pouco melhor. A Áustria saiu na frente de 50% dos jogos. Teve um ataque com média de 2,5 gols por jogo. A Sérvia só perdeu um jogo fora de casa, se eu não me engano, para a própria Hungria, né? Curiosamente, a Sérvia tem um aproveitamento muito melhor. Foi o que eu comentei em relação à qualidade ofensiva. A Sérvia, apesar de não ter uma defesa tão sólida, ofensivamente tem um ataque muito bom e não precisa de tantas finalizações para marcar um gol. Olha que curioso. Enquanto a Áustria precisa de 4,3 de finalização para marcar um gol, a Sérvia precisou de 2,70. Isso quer dizer que, poxa, eu tô com vontade de ficar contra a Sérvia no meio do jogo. Os contra-ataques da Sérvia podem colocar você num gol contra a posição. É bom tomar um pouco de cuidado com isso, tá? O primeiro tempo é muito parelho e o segundo tempo a Áustria tem mais favoritismo, tem mais ofensividade, mas eu tomaria cuidado com esse contra-ataque da seleção da Sérvia. São seleções que gostam de jogar com a posse de bola, mas nesse jogo a gente vai ter que trazer pro ao vivo para identificar quem vai conseguir de fato fazer isso, e a Sérvia é uma seleção mais faltosa. Do lado da Áustria a gente tem o Marcel Sabitzer, do Dortmund, né? Um dos principais jogadores. O Gregoritsch também está aqui, se eu não me engano, o Gregoritsch é do Freiburg, o Leimer, do Bayern de Munique, e Baumgartner, também excelente jogador. O Marko Arnautovic está por aqui também, né? Meio aposentado, meio bom jogador, depende muito da fase, né? Mas é um jogador muito importante para a Áustria. Na parte da Sérvia, vamos para o It, né? Para os Its. Ó, Mitrovic, artilheiro do Al Hilal, do Santadic, o jogador da Turquia, né? Joga no Fenerbahçe, com 4 assistências aqui. Aí você tem o Dusan Vlahovic, da Juventus, e você tem a galera dos Filip Kostic, que foi ex-Frankfurt, agora da Juventus também. São jogadores muito bons ofensivamente, mas que precisam tomar um pouco de cuidado defensivamente. Esse é um jogo com alto risco de se tomar um gol contra a posição. Então toma um pouco de cuidado. Eu não duvido que a gente tenha um cenário para over 1,5, não duvido também de uma situação de 2,5, mas eu só entraria no mercado de gols depois do jogo desempatado, principalmente com a Áustria na frente do placar, porque é a defesa da Sérvia que passa para mim menos confiança. Também não duvido de um ambas marcam, tá? Uma cotação mais acima de 2 assim seria bem interessante. Para fechar, Itália e Turquia. A Itália, já que a gente está falando de eliminatória, a Itália foi lá para cima num grupo com Inglaterra, Ucrânia, Macedônia e Malta. Malta coadjuvante, né? A Itália teve 14 pontos, mesma pontuação da Ucrânia, acabou passando por conta do saldo. Sinceramente, ainda acho que a Itália tem muito a crescer, muito a melhorar, né? A Itália, que é a atual campeã da Euro, se não me falha a memória, ganhou da Inglaterra nos penais em Wembley. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Tenho uma memória sobre isso. E vai enfrentar a seleção da Turquia, que foi líder do grupo B com Croácia, País de Gales, Armênia e Letônia. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Olha só, a Itália saiu na frente de 75% dos jogos em casa. Se eu não me engano, a Itália perdeu para Inglaterra? Quem será que a Itália perdeu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Para Inglaterra por 3-1. Mas dentro de casa foi... não sei para quem que a Itália perdeu dentro de casa. Não sei para quem ela perdeu dentro de casa, mas
provavelmente deve ter sido para a Inglaterra. A Itália teve 3 de média de gols marcados. O time da Turquia não perdeu nenhum jogo fora de casa, mas a iniciativa foi um pouco menor. Não teve um ataque tão efetivo, mas teve uma defesa mais sólida. A Itália precisa de menos finalizações para marcar um gol. Primeiro tempo, parelho, mas a Itália mais agressiva. Segundo tempo, parelho e parelho mesmo, né? Em relação ao número de vitórias e derrotas também é a mesma coisa. Turquia, melhor na bola aérea. Porém, a gente sabe da qualidade defensiva da Itália, né? A gente sabe que a Itália tem uma defesa muito boa, principalmente nas bolas aéreas. 100% dos jogos da Itália foram over 2,5 nessa temporada. Deixa eu ver se isso tem influenciado o mercado. Tem, pouquinho, né? Colocou o under goals a 1,40. É uma estatística que provavelmente está fazendo com que esse jogo tenha uma pegada um pouco mais over, pelo menos para os oddmakers, né? A Itália marca a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo e no final do segundo. A Turquia já marca com mais frequência no meio do primeiro e no meio do segundo tempo e sofre com mais frequência no início de jogo. Não é uma Turquia que joga propondo o jogo, é uma Itália que joga, então aqui a gente já sabe mais ou menos o cenário. Provavelmente a Itália vai ficar ali com a posse de bola, a Turquia deve jogar nos contra-ataques. A Turquia é uma das seleções mais faltosas no mundo, tá? Uma média de 4 cartões recebidos fora de casa. Então, dependendo do cenário, a gente pode ter um cenário para 3, 4, 5 cartões amarelos nesse jogo aqui, tá? O principal destaque da Itália, Fratesi com 3 gols, Matteo Retegui com 2 gols, né? O argentino com dupla cidadania, né? Italiana, e o Domenico Berardi com 2 gols. O Berardi, ele tá, se não me falha a memória, lesionado, né? Por conta da lesão e foi por falta do Berardi que o Sassuolo foi rebaixado. Se não me falha a memória, o Berardi não... Deixa eu até conferir aqui se o Berardi está na lista de convocados, porque ele ia se recuperar no final da temporada. Domenico Berardi, meio-campista... Ó, ele não está aqui. Ele não está aqui. Isso quer dizer que o Berardi provavelmente... Aqui, ó. Domenico Berardi deve estar lesionado, tá? Exatamente. Está lesionado, com previsão de retorno, talvez ainda para esse mês de junho, mas isso custou a ele a convocação para Euro, tá? Do lado da Turquia, o Artakoglu, jogador, se eu não me engano, o Artakoglu é do Galatasaray. Agora eu fiquei na dúvida se ele é do Galatasaray ou do Fenerbahçe. O Hakan Çalhanoğlu, que a gente conhece muito bem da Inter, não fez uma excelente eliminatórias em relação à participação, mas é um jogador muito importante. Cadê? Cengiz Ünder, que é um jogador que eu gosto muito, que joga na ponta direita, mas que bate com a esquerda, enfim. A Turquia é veloz e chata nos contra-ataques, né? Então dá pra gente tomar um pouco de cuidado. É um jogo que tem uma pegada de expectativa over. E tem potencial para realmente ser over esse jogo, tá? Eu só acho que como são duas seleções que vão para Euro, ninguém vai vir para esse amistoso aqui olhando para ele como se não fosse nada, como se fosse um jogo extra. Pelo contrário, eu acho que as duas seleções vão jogar como se fosse um jogo de Euro. Então pode ser um jogo under. Assim como tem potencial de ser um jogo over, o modo de encarar essa partida pode tornar ela um pouco mais truncada, um pouco mais séria. E eu não duvido que a gente tenha um jogo mais under. O potencial para mudar, para inverter esse vento aí, essa maré, seria quem vai estar na frente do placar e qual o comportamento de quem está na frente. Eu não estou vendo a Itália na frente do placar querer se expor tanto também. Acho que é uma Itália mais pensando na parte defensiva. Agora, quem sabe a Turquia na frente. Pode deixar esse jogo um pouco mais aberto, né? Tudo vai depender de um jogo desempatado e do comportamento da equipe que está na frente para a gente poder pensar num cenário de over goals. Eu não venho tanto com essa expectativa. Eu venho para trabalhar o mercado de resultados, mas sempre com muita atenção, porque por mais que a Itália tenha 100% de efetividade nas eliminatórias, tenha saído na frente em todos os jogos, a Turquia é uma equipe forte na bola aérea, e se eu não conseguir encontrar um bom domínio da Itália no jogo, eu vou preferir ficar de fora por aqui. 9 horas da noite, o Grêmio enfrenta o Huachipato no Chile num jogo importantíssimo. Eu sei que a gente não tá aqui para falar necessariamente do que o Grêmio precisa ou não precisa, esse aqui não é um canal do Grêmio e gente comentar o que o Grêmio tem que fazer ou não. O que a gente tem que lembrar é a necessidade pra gente colocar dentro da nossa análise, né? E esse é um jogo muito importante. Por quê? O Grêmio perdeu pro Huachipato em casa, em Porto Alegre, antes de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o Grêmio ficou ali com uma situação parada, sem poder jogar, e tem
2 jogos a menos do que o The Strongest, por exemplo, que é o líder do grupo que já terminou a sua caminhada, né? O The Strongest, então, fez 6 jogos, completou 6 partidas e ficou com 10 pontos. O Grêmio pode terminar nesse grupo na primeira colocação. Basta o Grêmio empatar, por exemplo, com o Huachipato, ficaria com 7 pontos, o Huachipato ficaria com 9, e depois vencer o Estudiantes por um saldo de gols ali, não tão alto, mas por um saldo de gols, para poder chegar a 10, já que o Huachipato faria a sua última partida, e aí ficaria na frente do The Strongest. Esse seria um cenário para o Grêmio se classificar na primeira colocação. O segundo cenário seria vencer o Huachipato no Chile, ou seja, devolver a derrota que o Huachipato imputou ao Grêmio em Porto Alegre, e ficar já com 9 pontos, depois vencer o Estudiantes, e aí conseguir, ou quem sabe até empatar com o Estudiantes, já tendo feito saldo contra o Huachipato, também ficar na liderança do grupo. O que o Grêmio não pode fazer? O Grêmio não pode perder esse jogo, porque o cenário está muito favorável para o Grêmio, mas se o Grêmio perder esse jogo, o Grêmio volta desclassificado da Libertadores, porque o Huachipato iria a 11 pontos, o The Strongest ficaria com 10 e o Grêmio permaneceria com 6 e só poderia fazer 9 pontos contra o Estudiantes. E seria uma desclassificação para o Grêmio. Num grupo com o The Strongest fora de casa e o Huachipato relativamente acessível, uma grande zebra para o Grêmio, né? O Grêmio conseguiu se complicar nos 2 primeiros jogos, depois venceu o Estudiantes de uma maneira muito boa fora de casa. Aí o Estudiantes me perde para o Huachipato por 4-3, dentro de casa também. E agora o Huachipato pode ser líder do grupo se vencer o Grêmio. Então esse é um cenário que o Grêmio não pode perder o jogo. E o mercado dá um favoritismo aqui de 1,90 para o Grêmio, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente pegar os últimos jogos do Grêmio, o Grêmio perdeu para o Bahia por 1-0 fora de casa. Depois o Grêmio empatou 0-0 com o Operário na Copa do Brasil. Venceu o The Strongest na Libertadores por 4-0, mas aqui, na hora que a gente fez o nosso planejamento para o jogo contra o Bragantino, eu fiz questão de comentar o seguinte: não é balizador definir a força de um time ou não, tendo vencido o The Strongest de goleada. Porque o The Strongest é muito bom time em casa, no Hernando Siles, com altitude. Fora de casa, assim como o Bolívar, não é uma equipe tão forte. Não é. Até faço uma piada, né, com a questão do The Strongest, que fora de casa não tem tanta força assim. E aí o Grêmio vai contra o Bragantino e toma de 2-0. E já tendo perdido pro Huachipato em Porto Alegre, não é um jogo fácil para o Grêmio. O cenário pode até se desenhar ali como uma possibilidade. O Grêmio pode se classificar ainda na primeira colocação, mesmo empatando, mas não é um jogo fácil, porque se perde, acabou, né? Então tem que tomar cuidado sim. Utilizando o PDF de apoio, eu vou trazer um pouquinho do Huachipato no Campeonato Chileno e do Grêmio no Campeonato Brasileiro fora de casa. Eu sei que o Grêmio disputou apenas 2 partidas fora, mas vamos dar uma olhada, né? Porque o Huachipato é 11º colocado na tabela do chileno. Não é nenhuma, assim, grandíssima equipe, mas venceu o Grêmio, tá? O Grêmio não venceu nenhuma partida fora de casa no Brasileirão, não saiu na frente em nenhuma partida, tomou 3 gols, marcou apenas 1. É pouca coisa ainda para analisar? É. O Huachipato fez 8 partidas em casa, não é uma equipe goleadora, não é uma equipe tão vazada. Então isso aqui é um jogo que tem uma cara ali também de ser um pouco mais truncado. As duas equipes precisam de 6 ou mais finalizações no alvo para marcar um mísero gol. Não são equipes com um aproveitamento tão bom assim. Primeiro tempo, o Huachipato é um pouco melhor. No segundo tempo, o Grêmio acaba sendo um pouco mais sólido, né? Pelo menos na parte defensiva, lembrando que o Grêmio fez menos partidas. Eu vou utilizar menos estatística aqui porque o Grêmio fez poucas partidas realmente. Mas vamos ser sinceros, esse jogo pro Huachipato também é muito importante, porque essa não é a 5ª rodada pro Huachipato, essa é a 6ª. E se o Huachipato perde esse jogo, ele tá eliminado. Se o Huachipato empata esse jogo e o Grêmio vence o Estudiantes depois, ele tá eliminado. O máximo que o Huachipato vai conseguir garantir se empatar com o Grêmio é a classificação para a Sul-Americana na 3ª colocação. Ou, quem sabe, torcer para que o Grêmio não vença a equipe do Estudiantes no último jogo, né, que o Grêmio deve fazer em algum estádio emprestado. Então, é um jogo sim muito importante pro Huachipato. Pro Grêmio, o empate não é tão ruim. Pro Huachipato pode ser. Então, é um jogo que o mercado já definiu o favoritismo, mas a pressão está nas duas equipes, tá? E na minha opinião, é um jogo under com potencial grande de virar over. Por que tem um potencial grande de virar over? Porque qualquer uma das duas equipes que estiver atrás do placar estará sendo
praticamente eliminada. Praticamente. Se o Huachipato sai atrás do placar, naquele momento o Grêmio vai estar indo a 9, já vai estar ultrapassando o Huachipato, porque é a última partida do Huachipato no grupo, e o Huachipato vai estar sendo eliminado. Então ele vai ter que ir para cima. Se o Huachipato faz o primeiro gol, ele vai estar indo a 11 e já vai estar eliminando o Grêmio, independente do resultado no último jogo do Grêmio contra o Estudiantes. Então, um gol de uma das duas equipes fará com que a outra equipe vá para cima com tudo. Qual que é o problema? Quando esse gol vai acontecer e se esse gol vai acontecer. Se for um gol cedo, você tem um cenário muito mais over, porque se um time se expõe, o outro tem espaço para contra-atacar e pode escolher contra-atacar. Se esse gol sai no final, aí você pode ter um time na frente do placar escolhendo manutenção de resultado, tá bom? Então, eu inicialmente venho para trabalhar correção de preço, tomaria muito cuidado porque não são boas equipes em aproveitamento e para trabalhar contra o Huachipato eu precisaria de um Grêmio muito sólido, muito forte. Não sei se é isso que a gente tem do Grêmio nesses últimos jogos. Contra o Bragantino não foi um bom jogo, contra o The Strongest, como eu falei, não é balizador e o Grêmio fora de casa no Brasileirão não venceu nenhuma ainda. E o Huachipato é o 11º colocado no chileno. Também não acho muita coisa. Vem motivado num jogo contra o Estudiantes onde venceu. Sim, mas foi 4-3. Tomou 3 gols também. Como é que eu me posiciono no match odds, no mercado de resultados aqui, confiando defensivamente em alguma das duas equipes? Não vai ser fácil. Então talvez não seja um jogo para trabalhar mercado de resultados. Mas, como é um jogo com potencial para gols, talvez eu espere o primeiro gol e identifique aqui se tem espaço para buscar mais um ou não. Esse over 1,5 me interessa, se a odd estiver bem mais alta, e eu não duvido de um 2,5 por aqui também no cenário de desespero total do final do jogo. Agora, é um jogo que pode se arrastar, né? Por isso que eu não vou me posicionar no 0-0. Ele pode se arrastar no 0-0 aqui, sim, senhor. Então, vocês não vão me ver dentro do mercado numa situação de 0-0. Outro jogo importante para o Internacional é contra o Real Tamoiapo. O Inter conseguiu empatar com o Tamoiapo no Rio Grande do Sul, quando fez o primeiro jogo. Se eu não me engano, a cotação do Inter naquele jogo era 1,06. Aquele tipo de cotação que o pessoal pensa, é para completar um bingo. Meu Deus. 1,06 o Inter não venceu e isso obviamente ajudou o Inter a não ter mais chance de se classificar na primeira colocação, porque o Inter tem mais 2 jogos apenas e poderia somar no máximo 11 pontos. E o Belgrano, que venceu o Inter no último jogo por 2-1, tem 12. Então o máximo que o Inter pode conseguir aqui é uma classificação na segunda colocação para os playoffs, mas para isso precisa vencer o Tamoiapo. É provável a vitória do Inter aqui sim, né? Utilizando aqui o PDF de apoio, o Tamoiapo está na 12ª colocação no seu campeonato. O Inter fora de casa já teve 2 vitórias em 3 jogos. É uma equipe um pouco mais sólida sim, e obviamente é favorita contra o Tamoiapo. Bom, nos jogos complementares, como a gente já falou aqui, para trabalhar a favor do favorito, Suíça, Romênia, Portugal e o próprio Internacional pode ser interessante. Nos jogos para correções de preço, a gente já falou também dos jogos de seleções, incluindo aqui o Grêmio. Os complementares, o jogo da Eslovênia, acho que dá para trazer o jogo da Eslovênia também como possível vitória do favorito, né? Vou deixar ali em cima como consulta. Tem jogo da Argentina, Huracan e Barraca Central. Na Série B, o Mirassol pega o Guarani. Campeonato Uruguaio, o Nacional pega o Boston River. O Nacional e o Boston River estão aqui na 2ª e 3ª colocação, respectivamente. Campeonato Argentino, o Rivadavia pega a União Santa Fé. O Banfield pega o Nils. E na Série B, o Paysandu enfrenta o América aqui, em caso de vitória, dependendo do resultado do Santos contra a equipe do Botafogo de Ribeirão, pode assumir a liderança do campeonato, né? O time do Paysandu não venceu nenhuma até agora e junto com o Botafogo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, foram as únicas equipes da Série B que ainda não conseguiram vencer nenhum jogo. Eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.